A partir da constatação de uma dificuldade dos alunos, quais os caminhos possíveis para ensiná-los? Ouça uma entrevista fictícia sobre uma experiência possível. Você desenvolveu um projeto para ensinar os alunos a lerem as horas em relógios de ponteiro. Essa ideia não vai na contramão de um mundo cada vez mais digitalizado? Penso que não. Até porque os relógios com ponteiros ainda fazem parte do mundo em que vivemos. Aliás, foi observando que minha turma não conseguia ler as horas no relógio da sala que eu tive a ideia de trabalhar com esse conteúdo. Seu trabalho sempre se baseia nas observações que faz dos alunos? Procuro sempre que possível conciliar o currículo proposto com aquilo que eu observo. No caso deste projeto, sabendo que eu teria que trabalhar com grandezas e medidas, fiquei pensando em como abordar esse conteúdo de modo que fizesse sentido para as crianças e pudesse ajudá-las a resolver problemas do cotidiano. Explique melhor como você concluiu que os alunos não sabiam ler as horas. Primeiro, tive uma impressão geral. Percebi que, para se orientarem no tempo de permanência na escola, alguns perguntavam se determinada atividade aconteceria antes ou depois do recreio. Outros perguntavam que horas eram. E os poucos que tinham relógios digitais não sabiam que 16 horas, por exemplo, era a mesma coisa que 4 horas da tarde. A partir disso, distribuí para cada aluno um relógio com ponteiros e pedi que os movessem de modo a marcar 9 horas e 10 minutos. Essa atividade inicial me permitiu conhecer as hipóteses deles e ajudá-los a avançar um pouco mais. E que hipóteses foram essas? Alguns alunos tiveram dificuldade com o manuseio dos ponteiros, mas a grande maioria colocou um deles no 9 e o outro no 10. Pedi, então, que a turma observasse que os ponteiros tinham diferentes tamanhos e que precisaríamos descobrir onde colocar o grande e onde colocar o pequeno. Como eles descobriram? Pedi que todos olhassem para o relógio da sala e informei que naquele momento eram 10 horas e 15 minutos. Rapidamente, vários disseram que o ponteiro pequeno tinha que ficar em cima do número das horas. O ponteiro grande gerou dúvidas, uma vez que o número 15 não aparece no relógio. Com isso, expliquei como os minutos são marcados em um relógio de ponteiro, contados de 1 em 1, a partir do 12, e que vão até o 60. Nesse momento, um aluno perguntou: e o que acontece depois do 60? Informei que a hora mudava, de 9 para 10, de 10 para 11, que se começava a contar tudo de novo. Finalizamos a atividade retomando o horário que eu tinha ditado, 9 e 10. Perguntei se o ponteiro grande poderia ficar no 10 e uma aluna disse: ixi, até o 10 tem muitos minutos, não pode. Contamos juntos e concluímos que ele tinha que ficar no 2. Pedi então que todos acertassem seus próprios relógios. Você pode dizer que, com esta atividade, todos os alunos aprenderam a ler e a marcar as horas? Claro que não. Para que compreendessem que 60 minutos equivalem a 1 hora, que 9h50 é o mesmo que 10 para as 10 e que 18 horas equivalem às 6 da tarde, ideia que exige o conhecimento de que um dia tem 24 horas e que essas horas são divididas em 2 grupos, muitas atividades precisaram ser realizadas. É importante planejar as atividades pensando em níveis crescentes de desafio, ou seja, uma atividade criando condições para a realização de outra que envolve conhecimentos cada vez mais complexos. Tendo aprendido, por exemplo, que 1 hora equivale a 60 minutos, os alunos têm mais chance de compreender que meia hora equivale a metade desse tempo, conteúdo que envolve o conceito de divisão. E você pode dar exemplos de algumas atividades realizadas? Trabalhamos muito com a localização de horários em diferentes contextos. Por exemplo, sessões de cinema, bilhetes de viagem, convites de festas. Interpretando a informação, é de manhã, de tarde ou de noite, e observando as diferentes formas de registro, horas e minutos abreviados, uso de 2 pontos, etc. Eu também propus muitos problemas para que os alunos resolvessem no papel. Por exemplo, o ônibus parte às 16 horas e 30 minutos e o passageiro chega à estação quando o relógio marca 4 horas e 10 minutos.
Ele está atrasado ou adiantado? Em quantos minutos? Este não é um problema difícil para as crianças de um terceiro ano? Em uma sala de aula, os alunos têm diferentes níveis de conhecimento. Para ajudar cada um a avançar, tento diversificar os desafios. Uma alternativa é alterar os dados do enunciado. Por exemplo, o ônibus parte às 6 horas e 20 minutos e o passageiro chega à estação às 6 horas. Além disso, na internet existem alguns jogos com relógio que são bastante adequados aos alunos que ainda precisam de mais ajuda. Um deles apresenta um relógio de ponteiro e outro digital. Conforme o aluno mexe nos ponteiros, o relógio digital informa o horário marcado, permitindo assim a comparação. Com este jeito de trabalhar, é possível dizer que no final do projeto todos aprenderam a ler as horas? Todos aprenderam o básico: leitura e marcação de horas inteiras, hora com a palavra meia, horas quebradas, por exemplo. Mas alguns foram um pouco além e se apropriaram de relações mais complexas. Em vez de contar os minutos de 1 em 1, passaram a contar de 5 em 5, 10 em 10 ou mesmo de 15 em 15, por exemplo. Para finalizar, foi feita alguma avaliação das aprendizagens dos alunos? Além de acompanhar as dificuldades e os avanços de cada um em todos os momentos do trabalho, analisando suas produções e seus comentários, descobertas, suas dúvidas, propus como atividade final que planejassem em trios como ensinar a leitura das horas a alunos do segundo ano. Considerando que dariam uma aula a colegas mais novos, os alunos decidiram compartilhar apenas informações sobre a leitura de horas inteiras e de horas com a palavra meia, conhecimentos que acharam mais fáceis de serem aprendidos. Foi interessante notar que alguns trios apresentaram um estilo mais transmissivo. Por exemplo, o ponteiro pequeno marca as horas e o grande marca os minutos. Se a gente diz que são 10 horas, o pequeno fica no 10 e o grande no 12. Enquanto outros foram mais interativos, pedindo assim: se agora fossem 10 horas, onde vocês acham que estariam os ponteiros do relógio?